Boa noite, que a graça, a presença do Senhor Jesus, que os milagres do Senhor Jesus estejam presentes na tua vida. Eu queria perguntar para você, você tem sido abençoada com milagres na sua vida? Pare para pensar um pouquinho para você responder. O Senhor tem manifestado do seu poder, da sua transformação, da sua salvação, do seu perdão, da sua cura na sua vida, na vida da sua família? Creia que o Senhor Jesus, ele está pronto, preparado e desejoso de agir na sua vida e na sua casa. Amém? Hoje nós estamos continuando aqui, João capítulo 2, versículo 5. Continuando sobre as bodas, o primeiro milagre de Jesus, em Caná da Galileia. Versículo 5. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que eles vos disser. Quando Jesus respondeu a ela: mulher, que tenho eu contigo? Porque Jesus estava pensando nas coisas espirituais e Maria nas coisas naturais, que nós aprendemos ontem. No mesmo instante, ela não revidou, ela não ficou brava. Ela, como uma mulher sábia, ela disse para aqueles serventes ali, fazei tudo o que eles vos disser. Ela deu uma orientação para aqueles que serviam ali naquele lugar. Ela sabia que o que Jesus poderia fazer, nenhum homem poderia fazer. Mas o importante era seguir a orientação dele. Versículo 6. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Nós sabemos que essas talhas, essas vasilhas de barro grande, elas eram usadas para os judeus se lavarem, para eles se purificarem, e elas eram grandes, de 40 a 60 litros. E havia ali 6 talhas daquela. Então, seria mais ou menos uns 500 litros de água que havia ali naquele lugar. Versículo 7. Jesus lhe disse: enchei as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Quando Jesus fala, quando Jesus orienta, quando Jesus ensina, nós temos que obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor aceita obediência e não sacrifício. Não adianta você fazer sacrifícios e não obedecer a palavra de Deus. Não adianta você fazer sacrifícios e não obedecer a ordem de Jesus. Nós vemos aqui que ele mandou encher as talhas e levar ao mestre-sala. E eles o fizeram. Um ensinamento prático. Muitas vezes você fala: nossa, mas o Senhor vai falar o que comigo? Ele fala tudo com você. Ele fala coisas do teu dia a dia. Ele fala direções que você precisa tomar. Ele fala palavras que você precisa falar. Ele fala que você não pode falar, que não é momento de falar, que é momento de ouvir. Portanto, ouça o que o Senhor Jesus tem a te falar e obedeça. Versículo 9. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Aquele empregado, aquele ajudante ali, aquele mestre-sala, ele não entendeu nada. Ele não tinha visto o que Jesus tinha falado, porque os serventes que foram lá encheram as talhas. Ele não entendeu, ele mandou chamar o noivo para ele dizer, e ele disse: noivo, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Ele não estava entendendo nada.
O dono da festa, ele deve ter colocado o melhor vinho que ele podia comprar. E agora aquele mestre-sala experimenta, esse vinho agora estava muito melhor do que o outro. Esse vinho bom representa o evangelho da salvação que é dado pelo sangue de Jesus. Não existe nada melhor, nada maior, nada mais poderoso do que o evangelho. Porque o evangelho ele traz salvação, porque o sangue derramado na cruz traz libertação, traz cura. Então sempre nós temos que fazer uma ligação entre a história dada e a vida espiritual. Você entende isso? Versículo 11. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Agora, Jesus começou a manifestar os sinais, os milagres. E esses milagres, eles estavam apontando, direcionando para a morte, ressurreição e salvação. Versículo 12, depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali por muitos dias. Que o Senhor te abençoe grandemente com essa história, com esse primeiro milagre de Jesus. Que você nunca se esqueça que Jesus é o Senhor dos milagres. Deus te abençoe, boa noite, até amanhã nesse mesmo horário.